A teoria de Melissa Mecenas Oshiro. Faz tempo que eu não falo meu nome completo. Pois é. É esse. Eu tenho 44 anos. E eu acho que já tem mais de um ano que eu tenho entendido o autismo, assim. Então, eu tô num ambiente em que eu me sinto segura. Porém, toda vez que eu me comunico, eu já não estou num ambiente em que eu me sinto segura, então eu já não estou me sentindo segura aqui. Mesmo que isso seja um áudio, eu já... Enfim, tenho minhas dúvidas em relação à tecnologia também. A segurança da tecnologia, né? Eu acho que isso nos expôs demais, né? E eu sinto muito isso por causa do autismo. Mas mesmo as pessoas que não são autistas sentem essa exposição da tecnologia. Então, uau, duas araras amarelinhas com azul, casalzinho passando. Toda vez que houver comunicação, provavelmente haverá Não, mas não é sobre isso. Enfim, eu vou logo para o assunto, porque eu começo a rodear, porque não é assim a minha comunicação com Deus. Ela não dá voltas. Ela é reta e direta. A minha comunicação com a natureza é reta e direta. Eu tenho escrito sobre as outras espécies, sobre as árvores, sobre os fetos. E isso eu faço aqui, quando eu vou falar com alguém. Eu dou voltas porque eu fico com a sensação de fobia. Fobia, eu tenho medo, sabe? Me gera muito medo, muita fobia à comunicação. Talvez eu não consiga. Então eu acho que eu vou dando voltas até o momento que eu me sinta com menos fobia, com menos medo. Extremo medo, né? Eu sou autista nível suporte 1. Descobri há pouco tempo, mas a gente nasce autista. Sempre tive dificuldade de comunicação. Não comunicava nenhuma dor, né? Muita coisa que hoje eu tenho entendido como desnecessário. É uma palavra que está muito forte, que Deus está mostrando ainda para mim, né? Que é, por exemplo, muitas coisas que eu acho desnecessárias, as pessoas acham extremamente necessárias. Aí é um embate, né? É um problema, né? E muitas coisas que eu acho tão necessárias, as pessoas acham completamente desnecessárias. É muito problema. É uma força contra outra força, né? É uma força de oposição muito grande em que eu sinto a minha vida inteira, eu vou sentir a minha... Nossa, tem um tucaninho passando para lá e para cá, eu não sei. Eu acho eles lindos, mas eu não sei se ele está pegando meus passarinhos. Ai, descobri que os tucanos são lindos, mas são tão cruéis, né? Outro dia eu vi um casal de tucaninho ali e eu não vi mais. Agora tá esse tucaninho, que deve ser a mãe, deve estar alimentando os filhotes. Tá para lá e para cá.
vai, demora um pouquinho, volta e aí tá cruzando o céu. Eles invadem os ninhos, pegam os filhotes de passarinho, se não me engano é assim, né? Eles pegam os ovos, eles são muito fofos, são muito lindos, mas eles são um pouco cruéis, né? Essa sensação do tucano é a sensação que eu, como autista, sempre tive em relação aos neurotípicos, que eles são fofos e cruéis, entende? São mais espertos do que eu, muito mais, né? Por mais que eu estude, e eu já fui muito estudiosa, né? Eu achei que eu ia encontrar todas as minhas respostas por aí. Eu nunca vou ser esperta como eles. Eles são extremamente espertos. Isso sempre me causa muita tristeza, né? Porque desde pequenininha eu sempre tive a impressão de que eu não conseguia me defender. E minha mãe dizia para mim: Melissa, você precisa aprender a se defender. Eu nunca soube. Então apanhava muito quando era criança. Não me lembro dessas surras, mas minha mãe dizia que eu apanhava muito. Então ela ia às vezes na casa de uma amiga dela que tinha uma filha da mesma idade que eu. Acho que se é essa menina que eu tô lembrando agora, ela era um ano mais velha que eu. Mas minha mãe falava que eu apanhava demais. E apanhava quieta ainda, né? Não tinha reação. E aí, conforme o tempo passou, essa minha passividade, que às vezes é mansidão, ou parece que falta ferramentas cognitivas ou de espírito, sabe? Espírito de defesa, que eu nunca tive, sabe? E isso vai se repetir indefinidamente na minha vida. Ao longo da minha vida, eu reparei que eu tenho uma certa atração pelos mais fracos. E eu gosto deles. Eu me lembro... Poliana. Essa atração pelos mais fracos começou com coisas simples que eu reparo. Por exemplo, eu tenho uma lembrança de eu chegar na casa de uma amiguinha. Tinha duas menininhas, acho que duas menininhas e um menininho, enfim, eram filhos de uma amiga da minha mãe. E lá tinha piscina, então eu lembro de eu chegar na casa e às vezes eu ficava bastante entretida com a empregada deles. E eu ficava parada, observando ela, e eu gostava. Então, assim, começou muitas vezes observando alguém que eu julgava que era mais fraca, por exemplo, que nós ali no ambiente, né? Que era mais, tinha uma posição inferior, né? Mais fraca socialmente, entendeu? Então, uma empregada doméstica. E de vez em quando, por exemplo, eu tenho algumas lembranças, quando eu estava primeiro ano de faculdade de Direito,
me dava uma certa pressão. Eu indo para a faculdade, eu lembro que eu acho que eu pegava 4 ônibus por dia, 2 para ir, 2 para voltar. Mas eu estava ali indo e eu sabia que eu fazia parte da minoria, né, da sociedade. Eu não sei quantos por cento, 10%, enfim. Daí eu via, às vezes, um senhor de short, chinelo, pé bem feio assim, sabe? Com a cara batida, uma senhora também, assim, mal vestida, parecendo sofrida, bem mais velha. E eu ficava olhando e pensando, o que será do futuro dessas pessoas, né? Então começou assim, essa atração começou no nível social. Depois, lá no Japão, comecei a ser atraída para estar perto de pessoas que tinham menos estudo que eu, e depois as pessoas que falavam completamente errado, né, em português errado. E depois eu comecei, aí foi indo para um nível mais profundo, quem são os mais fracos, né? Eu comecei a ser atraída pelas vacas, que eu chamo de incultos, né? São incultos também, né? Todos incultos, mas é o nível mais profundo de inculto, né? Não, nem fala, né? Mu, né? Não sabe falar, não sabe se defender, não sabe contar o que aconteceu, tá doendo, eu quero isso, eu quero aquilo, né? É o nível mais profundo da fraqueza. Esse é fraco, extremamente fraco, por mais seja forte, né? Vai levar uma patada de um cavalo, mas ele não sabe se defender, né? Não sabe falar. E aí, o problema é que esse processo, ele não tem fim. E na verdade já tinha começado antes, agora lembrando, né? Com os fetos, né? Os mais fracos. Eu me senti completamente atraída por eles, né? E eu sinto por eles muitas vezes que eu sinto pelos passarinhos, são meus, eles são meus, esses fetos são meus. Por isso que eu defendo eles, porque eles são meus, são todos meus. A sensação que eu tenho é isso, que eles... Ai, que lindo, casal de araras. O céu tá lindo agora. Olha, quase 5 da tarde, ainda tá bem azul, azul bebê. E aí, essa fraqueza vem do autismo. Não consigo me defender, não consigo falar, não consigo dizer que está doendo, não consigo lutar pela minha liberdade, não consigo lutar pela minha felicidade, não consigo lutar contra alguém que é mais forte do que eu. Eu posso até ser fisicamente mais forte, você pode até me chamar de fera, né? Eu posso ser peludo, grande, e você pode até ter medo de mim, mas eu é que tenho medo de você, porque você é muito mais nocivo. Então, eu comecei a ver assim, né? Aí que eu comecei a identificar. Quanto tempo tem isso? 1 ano, talvez, né? E da primitividade, né? No autismo da primitividade, é Melissa. Esse amor pelas outras espécies e o meu autismo se comunicando, dizendo: eles são autistas. A zebra é autista, o cavalo é autista. E hoje Deus me disse, a terra é a terra,
as árvores são autistas. Talvez até mais. Talvez, olha só. É mais que isso. O céu é autista, Deus é autista. Onde essa pureza, né? Aqueles que não forem semelhantes a uma criança não entrarão no reino dos céus. Então, eu pensei muitas vezes de quem é a culpa, né? E eu sei que minha mãe queria muito que eu soubesse, né, me defender. Até quando eu fiz direito, eu tive um problema lá com o professor, porque ele marcou a prova para mim e eu fui fazer a prova. E ele não foi dar a prova, né? Ele foi fazer outra coisa. Eu cheguei lá, a porta estava fechada, ele não foi. Porque era uma prova exame, né? Então, eu não sei se tinha só eu para fazer, mas enfim. Ele não foi. E eu cobrava ele não remarcava a prova, não remarcava. Passou 6 meses e eu perdi o direito. Aí só que, enfim, em algum momento eu conversei com o reitor da universidade. E ele me disse que, como eu não soube me defender nesse caso, eu também não servia para ser advogada. E aí, eu lembro da minha mãe falar assim, viu, Melissa, você não sabe se defender. E aí me lembrou da mesma coisa, da criancinha lá que apanhava. Você não sabe se defender. E aí, é muito difícil isso, sabe? Você se pegar na situação de você se sentir incapaz, inútil, sabe? Nem mesmo para se defender, porque foi isso que o reitor me falou. Como é que você vai defender os outros? Você não sabe nem se defender. Enfim. Eu entendi mesmo que o direito não era para mim, né? E a questão, por exemplo, com os livros, é uma coisa que vem bem desde nova. Na verdade, talvez antes de eu começar a escrever as poesias, que eu comecei aos 11 anos, né? Eu pensava muito, né? Eu pensava muito e criava frases. Eu lembro que eu gostava de escrever cartinhas para o meu pai. E essa foi a maneira que eu encontrei, por exemplo, de me defender e defender aqueles que eu amo, através da escrita, já que eu não poderia enfrentar aqueles que se colocavam frente a mim, né? E diante, por exemplo, de muito estresse, do embate, por exemplo, entre mim e um neurotípico, eu geralmente vou fugir, né? Por quê? Eu não sei, eu sempre fiz isso. Então, assim, eu não consigo me defender, é como se faltasse ferramentas para mim. Então, eu preciso, né, da fuga. Talvez isso tenha a ver com como eu disse, né, a zebra é autista, o cavalo, né? E aí,
Eu tenho visto o cérebro neurodivergente, vou colocar os autistas, como um cérebro mais resistente, né? E aí, quer ver outra coisa que eu fui atraída, os cavalos. Não sei nada de cavalo. Aliás, aqueles que estão longe, eles têm muito mais capacidade de amar do que aqueles que estão perto. Aqueles que estão perto estão usando aquelas vidas e não se importam com elas, entendeu? Eles não percebem nada, sabe? Eles não percebem nada. Em toda situação, se for um sofrimento de um ser humano, você vai perceber que a família não percebe, os amigos não, as pessoas próximas, você fala assim, gente, a gente de fora, a gente está percebendo. São pessoas de fora, não são donos de fazenda, por exemplo, que vão perceber a dor dos animais, são pessoas que não têm fazenda. Não são os donos de aras que vão perceber o sofrimento dos cavalos, são pessoas de fora, são sempre as pessoas de fora que vão reconhecer alguma coisa estranha, entendeu? E aí os cavalos, eles passam pela doma, enfim, domagem, não sei o nome em si, mas eles são domados, né? E é muito dolorido. E aí eu comecei por um tempo a comparar o cérebro, a zebra e o cavalo, mas não são os dois equinos, são tão parecidos. E o cérebro da zebra eu vejo como um cérebro resistente. Ele pode apanhar a zebra, eles tentaram domar, só que ela continua mordendo, ela continua fugindo, ou seja, ela não obedece às regras, né? Eu estava vendo agora uma frase de um autor que eu acho que ele trabalhava, era dono de aras, ele era profissional do ramo, um dos melhores, e ele abandonou tudo e começou a trabalhar contra o hipismo, né? A favor dos cavalos, por causa do sofrimento, e ele dizia assim, aqui nos aras, o sofrimento do cavalo, ele é tido como desobediência. Todo sintoma de dor que ele vai expressar é sintoma de desobediência. Então, é isso, a teoria é isso, né? A Terra é autista, Deus é autista, as plantas são autistas, algumas pessoas são autistas, a zebra, os patos, né? Eu tive uma experiência com o pato e sobrenatural, né? De sentir assim a mente dele tão pequenininha e eles não sabem se defender de nós. Eu me lembro enfim, vou contar duas lembranças. Primeiro que eu tive um filme que eu assisti que me fez virar vegetariana, né? Que era um filme de um casal que eram tratados como animais de abate, né? Até o homem ficava pendurado, eles colocavam o latão assim para recolher o sangue, porque eles iam usar depois para fazer molho, que nem galinha fica, né? E eu tive uma apresentação tão legal de balé e eu tive a oportunidade de conhecer a Ana Botafogo, né? Infelizmente eu não tenho nenhuma foto com ela, porque na época
Foi aquela apresentação e acabou ali, onde eu estava fazendo balé, porque era muito caro. Desculpa. Meu pai não estava aguentando pagar, então eu fiquei pouco tempo ali naquele balé. É o melhor balé aqui da minha cidade. E aí, nossa, mas eu cheguei no momento certo, né? Porque eu acho que ela não vem sempre, né? Foi no momento de eu conhecer ela. Era ela e o Marcel Missailides. E eu lembro que a gente estava na coxia, e aí ela estava aquecendo, e ele estava ali também. Ela é bem simpática, ele bem secão, né? Você nem olha pra gente. Enfim. Mas, e aí, o que aconteceu? Eu ia participar de duas coisas ali. E uma delas, falaram pra mim assim, você, que ia ter uma galinha no meio da peça, no meio do balé, uma galinha de verdade, viva. E aí olharam, não sei que cargas d'água, olharam pra mim e pensaram que eu tinha jeito de pegar aquela galinha. Não, você vai segurar essa galinha e não sei. Eu já pensei assim, meu Deus, isso aí não vai dar certo. Parece que eu via já o público assim, e eu indo para pegar a galinha correndo pro meio do público. Eu falei assim, não vai dar certo isso. E aí eu lembro de estar com acho que estava uma colega minha do balé esse dia, ali na coxia, tava como que era? Missailides, é o sobrenome dele. Acho que é Marcel Missailides, e ele estava ali, ou Marcelo, enfim, Missailides. E aí ele estava no canto, e aí eu lembro dessa conversa aí com a galinha, eu lembro que a da Botafogo estava até ali. E a minha colega e ela começaram a falar comigo sobre a galinha, não sei o que, pega assim, faz assado. E eu falei assim, olha, não vai dar certo, não vou conseguir. Enfim, lembrei disso porque outro dia eu estava assistindo um filme antigo, acho que é do século XIX, né? Que era comum as pessoas terem galinhas em casa, né? No quintal. Até pouco tempo, né? Muita gente ainda tem. Então as mulheres, elas sabiam fazer de tudo, inclusive depenar a galinha, né? E aí eu, outro dia, fiquei pensando assim, meu Deus, eu acho que se teve vida passada, se eu vivi nessa época, eu acho que eu não fui uma boa esposa, porque realmente eu não ia conseguir nem pegar a galinha, muito menos depenar e matar a galinha. Enfim, eu não sei quem que fica ouvindo essas histórias malucas, né? Mas para os animais, o que existe são os fatos, simplesmente os fatos, né? Só o presente, é um presente ininterrupto. E o silêncio é um silêncio ininterrupto. Isso é bem parecido com o céu. Essa sensação de presente ininterrupto, essa sensação de silêncio. É claro que existe vida e morte, né? Existem as dificuldades, enfim, cadeia alimentar. Mas, por exemplo,
eu fui dar uma pesquisada sobre por que o ser humano começou a falar, né? E como se usa a fala. A fala, ela foi criada para ser um recurso de engano, de mentira, né? Por isso a gente não pode pegar, por exemplo, no início era o verbo, entender como português. Eu sempre entendia que no início era o verbo, era o português. Eu não entendia que era o inglês, que era o francês, que era o espanhol, era a minha língua. Não existia o português, né? Então Deus não falava português. No início era o verbo, é muito mais fácil que isso fosse o silêncio. Ou uma voz como um trovão, com uma voz não, um som. Muito mais provável que seja um som. Porque a fala humana, ela começou a existir para que os hominídeos, né, eles pudessem fazer acordos entre si e falar sobre o futuro, fazer planos, planejar. Uau, isso! Planejar, enganar. Eles queriam enganar alguém. Quem? Alguém da outra espécie ou de outro grupo. Eles queriam o quê? Roubar comida. Era essa a intenção, né? Roubar. No início era roubar comida. Hoje é que assim você pensa assim, roubar dinheiro. Mas na cabeça talvez do ser humano ainda tem aquela coisa da comida, porque o dinheiro representa o quê? Que Deus tem me falado, liberdade de escolha, né? Então no início o ser humano ele foi desenvolvendo até estabelecer as cidades e fazer trocas. Ele trocava, eu tenho livros, você tem cobertas, eu preciso de coberta, você precisa de livro, então me dá uma coberta e te dá um livro, entendeu? Então a gente fazia trocas, né? E aí depois surge o dinheiro, porque é um fator comum que você pode comprar o que você quiser, né? Porque a troca ela é mais restrita. E então a fala veio como recurso de engano, de mentira. Por isso que muitas vezes nós temos muitas leis, muitas teorias, muito conhecimento e a gente não tem o resultado que Deus tem falado. Tem a receita, não tem o bolo. E para as outras espécies não existe a fala. Não sei o que eles entendem. A gente fica blá 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 blá. Eles não entendem, eles só entendem, às vezes eles entendem alguma palavra, porque eles associam, por exemplo, meu cachorro, vamos passear, Chocolate. Nossa, ele ficava louco ouvir essa palavra, porque era o som que ele identificava, que toda vez que ele ouvia esse som, ele ia lá fora, eu levava, ele andava, era um momento feliz dele. Mas ele fez essa associação, não é que ele entendesse da palavra. Então, a palavra para eles não é nada. A única coisa importante é o fato. A palavra não. E para nós não. A palavra ela se tornou mais importante que o fato. E por isso muitas vezes a gente está muito decepcionado, frustrado, triste, porque a gente tem muitas palavras. E a gente encontra com as pessoas, isso eu estou falando do autista, né? O autista, tudo que você fala para ele é um fato, não é uma teoria, não é uma coisa que talvez venha a acontecer, não, é um fato. Porque ele não é dual, ele é literal. Então você falou aquilo, é aquilo. E isso é muito difícil. É muito difícil, né? Porque enfim, eu tive que atender minha filha e dei uma pausa no raciocínio. Mas
A fala ela começa como vários hominídeos, né, reunidos para que pudessem planejar algo, né? Para que eles pudessem falar sobre o passado e o futuro, porque tudo é fato, é um presente ininterrupto. Então ele segue o rio segue, ele não volta, né? E a fala, ela te dá a oportunidade de mencionar o passado, o futuro e planejar e mentir, enganar. Então essa é a ideia, roubar alimento dos outros. Primeiro que eu acho estranho que só o ser humano fale. Então, realmente, é como se fosse uma maldição. Alguma coisa aconteceu ali, naquele jardim, né? Porque, assim, não é possível. Eu tenho pensado assim, olha, o cachorro está quanto tempo conosco? Meu Deus, ele não fala. Não é pelo acesso. Será que é o acesso, sabe? A escutar palavras, o acesso a alguma coisa superior faz uma espécie de desenvolver? Então por que o cachorro não fala? Não desenvolveu nada. O gato, sabe? Agora que a gente tem algumas espécies de passarinhos, né? E que infelizmente sofrem muito e ficam ali fazendo papel de bobo da corte e que falam algumas palavras, mas aquilo é outra coisa, né? Que são espécies que elas já têm essa capacidade, elas não desenvolveram, né, a fala, elas repetem algumas coisas. Então, realmente é algo sobrenatural para a gente ter evoluído, a gente ter desenvolvido a fala. E eu vejo o ser humano como um predador que não está na cadeia alimentar, né? Ele faz muitas coisas às cegas, por isso eu sempre tenho trazido para vocês sobre os consensos sórdidos. São coisas, Deus me mostrou um muro de cola, são coisas que a gente não entende, no qual a gente segue mesmo sem entender. E a gente traz sofrimento para a terra, para as águas, para as outras espécies, para o ar. O ar sofre muito conosco. Deus está aqui. E eu sei que o autismo é genético, né? E aí, que quando eu descobri da minha filha, me falaram, você, não sei se você sabe, mas você é autista, né? Geralmente o autismo, ele vem, geralmente tem um pai, uma mãe, que é uma avó, um tio. Enfim, essa pessoa sou eu. E aí, depois de um tempo, eu comecei a analisar meu pai. E eu vi muitas coisas do meu pai. E, aliás, muitos processos nos quais eu passo de sofrimento, eu vi meu pai passando. E reclamando das mesmas coisas, da dualidade, né? Ele reclamava que, uma vez ele usou uma frase dizendo, eles são como sabonete, eles escorregam. Isso, eles escorregam, eu entendo que é a fala escorregadia, sabe? A fala que faz, que dá desculpa, que, sabe? É um pouco desse humano que cria essa fala, né? E ele causa uma quebra entre o fato e a fala, né? Só que quando ele fala, ele
ele ganha o mesmo crédito de quando ele faz. Então, se ele não precisa fazer para ele ganhar crédito, então ele só fala, por exemplo. Então, assim, essa frase do meu pai de eles são como sabonetes, esses tempos eu comecei a pensar sobre isso, eles são como sabonetes. Quando eu vi, eu achei assim, nossa, meu pai é tão negativo, né? Que aí eu comecei a identificar muitas coisas, processos que meu pai passou. Quer ver um exemplo? Meu pai trabalhava numa fábrica japonesa e lá eles sofriam muito porque eles não recebiam nenhum direito. Primeira vez que meu pai pensou em pedir o direito foi quando eu estava me formando em direito aqui. Ia ter, nem era formatura oficial ainda, era só o baile. Ali eu fui formada depois. Mas enfim, eu já tinha concluído todas as matérias, né? Só faltava a monografia jurídica. E meu pai queria vir, então ele brigou lá. Essa maior prova de amor é uma das que eu mais tive do meu pai. Ele brigou na fábrica dele para poder vir me ver. Ele queria muito vir. E aí, na verdade, eu dei oportunidade para ele. Pode parecer que é idiota, só um baile de formatura, não era. A gente estava muito tempo sem se ver. E isso inflamou no coração dele a busca por justiça, né? Porque ele estava há muito tempo, o trabalho dele era horrível. Foi um dos fatores dele morrer jovem, foi aquele trabalho muito pesado, né? Ele ficava horas sem comer, o que ajudou com que ele tivesse diabetes também, né? E era uma fábrica de alimentos. Fábrica de alimentos é a pior para se trabalhar, é uma das piores. E aí ele começou uma luta e todos os colegas ali, eles se uniram contra ele. E ó que ele estava brigando pelo direito dele e que também era o direito dos colegas brasileiros, né? Então ele sofreu muita hostilidade, porque os colegas defendiam o japonês, o Nihonjin, né? As autoridades ali, e achavam que ele estava sendo arrogante, sabe? Que ele estava causando confusão, enfim, né? E que ele não deveria fazer essas coisas, né? Que ele deveria ficar quietinho e obedecer só, né? A posição de submissão. E daí ninguém mais sentava para comer com ele, era muita fofoca nas costas. E meu pai, ele sofreu muito, ele sempre reclamava, ele dizia que, além deles serem como sabonetes, escorregadios, eles também têm tendência a se unirem e fazerem planos, que esse me lembra esse humanídeo, né? E fazerem o quê? Conspiração, planos, reuniões, sabe? Em secreto, escondido, muita mentira, muitos... E realmente, entende? E ele sofreu por muito tempo todas essas coisas em toda a situação. Onde ele entrava, era a mesma coisa. Era a mesma coisa, porque é um recurso, que eu acho que é um recurso neurotípico, né? É um recurso de evolução, sabe? E aqueles que estão despreparados, né? Não sabem se defender dessas situações e que sofrem. Então é isso. Quem sofre? Os mais fracos. Aqueles que não têm inteligência para se reunirem em grupo, conspirarem, mentirem, fazerem planos, né? Se favorecerem de algum poder, serem como sabonetes, né? Escorregadios, a fala escorregadia, mentirosa, ardilosa, né? Então, tudo
tudo isso, as outras espécies, a terra, o ar, a água, a árvore, o cavalo, a vaca, o porco, a galinha, o pato, a zebra não está sofrendo tanto não, tá bem. Tem um outro aspecto que eu lembro que meu pai dizia sobre os puxa-sacos, né? Então ele reclamava muito sobre essa questão que ele via nas pessoas, né? Que eu vejo que ele não tinha essa capacidade tal, e eu também nunca tive, né? Que a capacidade que às vezes ela se mistura com a ideia de respeito, mas não é respeito, é puxa-saco mesmo, é busca de favores, de interesses, que às vezes nem surgem desse puxa-saquismo, né? Que às vezes só gera a impressão ou a esperança de ser favorecido por uma autoridade, por alguém que parece ser mais forte, né? E que eu entendo muitas vezes é que em torno dos grandes sempre tem muitas pessoas, e em torno dos fracos não tem, né? Então, por isso é que os fracos eles vão se tornando cada vez mais fracos e os fortes cada vez mais fortes por causa desse puxa-saquismo que eu acho que vem da capacidade linguística, da neurotipicidade e de uma certa... E às vezes as pessoas elas fazem isso contra elas mesmas, sabe? Uma espécie de submissão cega. Sim, elas fazem contra elas mesmas, mesmo que esteja doendo. Porque já estão com a mente domada, que muitas vezes o autista, o neurodivergente, ele não é domado. Entende? E eu sempre vi, por exemplo, meu pai em processos individuais. E eu também sempre. E eu estava lembrando esses dias, acho que foi ontem, né? Eu lembro de estar adormecendo, que a gente veio de um passeio na Laura Vicunha, que era uma chácara onde a gente tinha de manhã oração, à tarde a gente tinha... o pessoal fazia churrasco, cada um levava seu lanche, tinha piscina. E eu lembro que eu não adormeci, só fechei o olho e comecei a escutar as pessoas falando mal de mim. E aí, como eu escutei aquilo, eu comecei a fingir que eu estava dormindo. Só que eu não entendi o que era. Mas eu sempre percebi, em todos os ambientes que eu ia, ela não se mistura. Ela pensa que é melhor do que os outros. É esse individualismo que vem da neurodivergência. Eu sou diferente, né? Eu não me submeto, eu não me misturo, eu não perco minha individualidade. Eu sempre tive a impressão de que alguém queria arrancar alguma coisa minha. Por exemplo, que eu era o vermelho, vem o amarelo, quer que eu me torne laranja. Eu não vou ser laranja, eu sou vermelho. Então, assim, não encosta muito, né? Não me oprime muito, querendo que eu vire outra coisa, que eu não vou virar outra coisa. Então, esse individualismo, essa diferença que muitas vezes é encarada desse jeito, porque não é um cérebro que é tão fácil de você lidar, porque ele não se submete, é que nem a zebra. A zebra está muito melhor do que eu, né? A de zebra é livre, né? Então, assim, a teoria toda é sobre isso.